Se você tem medo de altura, não olhe para baixo. Para atravessar esse abismo, os engenheiros vão dar um grande salto. Eles vão construir a maior ponte em arco de concreto do Ocidente, suspensa no ar, sobre o Rio Colorado. Tudo precisa ser construído 275 metros acima do rio. É de arrepiar. Acho que essa é uma oportunidade única na minha vida. Eu vou contar essa história para os meus netos. A Ponte Hoover Dam. Versão brasileira, Bravo Studios. No sudoeste dos Estados Unidos, os engenheiros têm dificuldade para deixar uma estrada tortuosa mais reta. Uma estrada que leva os carros em direção a ela. A represa Hoover Dam. Não é uma estrada qualquer, porque depende de um dos projetos mais ambiciosos dos Estados Unidos nas últimas décadas. Uma ponte de quase 600 metros que atravessa o Rio Colorado. A Ponte Hoover Dam. Muita gente achou que seria impossível. Eu sei que, quando eu aceitei essa empreitada, muitas pessoas vieram me aconselhar, dizendo que nunca daria certo e que isso não fazia nenhum sentido. Então, nós temos a sensação de que tornamos possível o que parecia impossível. Dave Zanatel se comprometeu a provar que os críticos estavam enganados e também a não estourar o orçamento, construindo uma ponte duradoura. Foram 5 anos de esforço para vencer um dos canyons mais desafiadores do país. E o relógio não para. O projeto inteiro envolve mais de 300 engenheiros, mais de 1.200 operários e um personagem central. O Black Canyon, uma garganta traiçoeira, esculpida pelas enchentes, pelo vulcanismo e pelo clima implacável. Todo o trabalho é complicado, é um desafio físico e também técnico. Então, por que não acrescentar as altas temperaturas? A ponte sobre o Canyon vai ser o coração do desvio Hoover Dam. Uma estrada de 250 milhões de dólares que vai aliviar um dos piores engarrafamentos do sudoeste americano. Quando a represa Hoover foi construída, os engenheiros aproveitaram a obra para fazer uma estrada bem em cima dela. O que antes era apenas uma interestadual virou o principal caminho ligando o México ao Canadá. A estrada também liga Phoenix a Las Vegas, duas metrópoles que eram pequenos vilarejos quando a represa foi feita. Mas a rodovia sobre ela tem apenas 2 pistas. Perto da represa, a estrada serpenteia sobre um cânion traiçoeiro, o que faz a velocidade máxima ser menos que 25 km por hora. Nos últimos 15 anos, o fluxo de veículos dobrou, causando engarrafamentos de 8 km de cada lado. O pior que poderia acontecer seria um acidente que danificasse a represa, prejudicando o fornecimento de água de 800 mil hectares de plantações e milhões de residências.
Para desviar o tráfego dessa ponte, os engenheiros vão construir um desvio a 460 metros dali, com 4 pistas para suportar o dobro de veículos. A ponte em arco de concreto mais longa dos Estados Unidos. Essa construção ousada começa por uma desconstrução. Torres elétricas gigantes impedem a passagem do desvio. Juntas, essas linhas elétricas levam 460 kV, fornecendo eletricidade a mais de 1 milhão de pessoas. Afinal, a represa foi construída para prover energia ao sudoeste americano. O desafio de Dave é alterar as linhas elétricas sem causar um blackout. Tivemos que reconfigurar as linhas de transmissão e mudar tudo até a usina geradora da represa Hoover Dam. Para redirecionar a eletricidade, foi preciso reconstruir 4 quilômetros de linhas de transmissão e ampliar uma delas. Depois de quase 4 meses, as novas torres entram em funcionamento, sem que nenhum volt fosse desperdiçado. Agora, a obra na rodovia pode ter início, começando pela diminuição das curvas, para que fiquem desta forma. A equipe de Dave precisa construir quase 4 quilômetros de estrada no estado de Nevada e quase 3 quilômetros no estado do Arizona. Toneladas de rochas devem ser retiradas para a construção dos 7 quilômetros de pistas com 7 pontes e desvios. Tudo para trazer a nova estrada à margem do rio. Para alguns funcionários, a participação nesse projeto representa um grande passo na vida profissional. O meu maior desafio tem sido o aprendizado, porque quem costuma construir estradas normais espera a mesma coisa de sempre, acha que entende como tudo funciona, mas chegando aqui é tudo muito mais complicado. A obra na estrada bastaria para o currículo de qualquer engenheiro. Mas ainda falta a maior obra de todas. Todo mundo se dedicou muito e a gente só tinha um objetivo: construir a ponte. Pelo Black Canyon passa o rio Colorado, um dos maiores rios dos Estados Unidos. Ele mede mais de 2.000 quilômetros e atravessa 5 dos 50 estados do país. O rio é o artista selvagem que esculpiu o Grand Canyon. Foi a cor das rochas que deu o nome a ele. Em espanhol, Colorado significa vermelho. Ao longo dos tempos, o Rio Tortuoso cavou os sulcos dos canyons, entre eles o desfiladeiro que a ponte deve transpor. Antes de ser dominado, o Rio Colorado se agitava em corredeiras que poucos ousavam desafiar. E causava inundações que ninguém conseguia evitar. A represa foi construída só para controlar a água. O Black Canyon é tão escarpado que era comum acreditar que a represa não poderia ser construída aqui. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, o engenheiro Herbert Hoover, foi ao rio para conferir. A construção teve início em 1931. Herbert Hoover tinha se tornado presidente e o país ainda amargava a Grande Depressão. Homens que haviam perdido tudo chegaram a um local onde não havia nada. 4 anos depois, a represa impossível era uma realidade concreta. A ponte do desvio é tão ousada que vai demorar mais para ser construída que a própria represa. Wes Polnall é gerente de obra da Obayashi Corporation, a construtora da ponte. Comecei a trabalhar para a Obayashi num túnel de Minneapolis e quando terminaram o túnel, acharam uma boa ideia fazer uma ponte. É uma das mais difíceis.
Já construí pontes no Rio Columbia e no Mississippi, mas essa é de longe a mais difícil. Para cruzar o Rio Colorado, a ponte de Hoover Dam precisa vencer o Black Canyon. Ele tem 275 metros de profundidade e mede mais de 300 metros. Que tipo de ponte pode unir os dois lados? A escolha foi uma ponte em arco duplo de concreto armado. De cima a baixo, o arco mede 76 metros. De um lado ao outro, são 323 metros. É a maior ponte em arco de concreto do Ocidente. A ponte sobre a represa é um arco que está apoiado no cânion e faz pressão na lateral. Nossa ponte é apenas um arco como aquele, mas a pressão fica na parede do cânion. Para sustentar a ponte, a fundação teve que ser inserida no próprio cânion. Na primeira fase da construção, o homem enfrentou as rochas. Nós tivemos que escavar a estrada por dentro do cânion. Chegando ao desfiladeiro, tivemos que escavar a rocha exposta, criando possibilidades de fundação para o resto da ponte. A escavação foi feita ao mesmo tempo dos dois lados. Depois de escavar a superfície da rocha exposta ao tempo e às intempéries, surge uma rocha incrivelmente estável e firme, que é ideal para a construção dessa ponte. A rocha é ideal, mas o lugar não é. Trabalhando na beira do penhasco, os engenheiros devem construir as colunas que vão dar sustentação à ponte. A maior delas tem a altura de um prédio de 30 andares. Para acelerar o longo cronograma da obra, há equipes trabalhando simultaneamente. Enquanto uma delas faz a fundação da ponte, outras trabalham a 32 quilômetros dali, preparando as colunas. Elas são constituídas por partes que medem 3 metros. São como blocos de montar imensos. Para empilhá-los, são usados guindastes gigantes, que alcançam centenas de metros e aguentam até 40 toneladas. Ao longo dos meses, as colunas dos dois lados do rio são erguidas lentamente. As colunas medem um pouco menos de 100 metros. É quase a medida de um campo de futebol. Com a fundação e a entrada da ponte prontas, a equipe começa a parte mais desafiadora. A construção de um arco apoiado em nada. Na verdade, são 2 arcos, ambos feitos de blocos gigantescos, alguns deles de mais de 100 toneladas. Os arcos gêmeos serão ligados por 8 braçadeiras imensas de aço. A estrutura toda é feita de concreto de alta resistência. Ele consegue suportar 700 quilos de pressão por centímetro quadrado. Mas enquanto os segmentos não se encontram no centro, como sustentar um arco que está suspenso no ar? A solução foram cabos de fixação, como aqueles utilizados em pontes pênseis. E para sustentar os cabos, os engenheiros construíram torres gigantes temporárias em cada lado da ponte.
As torres temporárias que construímos para montar a ponte suspensa que sustentaria o arco durante a obra têm quase 150 metros de altura. Então, do fundo do cânion até o alto da torre, temos a medida de um campo de futebol e meio para se ter uma ideia. As torres são tão grandes que foram construídas por partes, como tudo mais. Cada segmento tem quase 4 metros de altura e pesa quase 40 toneladas. Foram precisos 2 meses para moldar cada parte e erguer a torre dos cabos de sustentação. Depois que o arco estiver completo, tudo será retirado. As torres estão prontas. Os cabos de sustentação podem ser fixados nos primeiros segmentos do arco. Acrescentar os outros segmentos um a um é o próximo desafio. Montar a ponte com todos os componentes físicos daqueles 2 arcos lado a lado que se encontram no centro é quase um desafio para uma obra dessa dimensão. Bunny Clamorous é uma peça-chave na equipe de Dave. Ela faz a ligação entre os projetistas e a empreiteira. Bunny foi a primeira pessoa que Dave contratou. Filha de engenheiro, desde pequena, ela acompanhava os projetos do pai. Agora ela tem um projeto só seu. E que projeto! Para moldar cada segmento do arco, a equipe de Bunny vai usar um método simples e engenhoso. É uma técnica conhecida como carro de avanço. Utiliza-se uma forma oca de metal onde se coloca o concreto. Depois que ele endurece, o molde é empurrado. O primeiro segmento sustenta a parte de trás do carro de avanço e a parte vazia recebe mais concreto. As equipes dos 2 lados do cânion seguem uma em direção à outra, tentando se encontrar no meio num alinhamento perfeito. Mas a cada segmento acrescentado, existe o risco de que o arco mude de direção. Para manter o alinhamento, os engenheiros usam as torres com cabos de fixação para ajustar a direção do arco em milímetros. Mês após mês, o arco aumenta. Até agora, os engenheiros utilizaram guindastes gigantescos para trabalhar sobre o desfiladeiro, mas o alcance deles foi ultrapassado. Vamos atravessar um cânion de 250 metros de profundidade e não existe possibilidade de colocar um guindaste aqui para construir o arco. É física básica. Quanto mais alto o guindaste deve alcançar, menos peso pode carregar. Para trabalhar no meio do desfiladeiro, é preciso outra tática perspicaz. Um teleférico de alta tecnologia e grande capacidade. É a melhor forma de levar funcionários e materiais para o outro lado do rio. Na verdade, trata-se de 2 linhas paralelas que são sustentadas por 4 torres, 2 de cada lado da ponte. Montar isso é um grande desafio. Fica a 100 metros de altura e são 760 metros entre as torres. Os cabos principais que carregam o teleférico e a carga têm 7,6 centímetros de diâmetro. São 2 cabos. É preciso muito planejamento e coordenação. Dois cabos de aço levam o teleférico ao outro lado do cânion. Mas a grande pergunta é: como fazer os cabos atravessarem o desfiladeiro antes que o teleférico esteja concluído? No primeiro dia, construímos as torres e usamos um helicóptero para levar um cabo de 1,3 centímetros.
Depois, amarramos nele um cabo de 2,2 centímetros e fomos puxando outro cabo de 5,4 centímetros. Por último, colocamos cabos de 7,6 centímetros. Perigo, cabos em movimento. Cada um dos cabos consegue suportar uma carga de 50 toneladas. De certa forma, estamos construindo a ponte como se fosse um túnel. Só podemos avançar na entrada da obra. Então, o arco foi construído da mesma forma, com o material sendo levado pelo teleférico. Não é o teleférico mais rápido do mundo. Estamos aqui fazendo uma ponte de 576 metros com 2 teleféricos. Então é demorado levar o material para onde queremos. A demora pode atrasar o cronograma de Dave. Ele tem apenas 12 meses para cumprir o prazo. Construir um dos maiores arcos de concreto do mundo dá muita dor de cabeça. E a natureza é implacável. Tudo precisa ser feito lá do alto, 275 metros acima do rio. Então, os desafios técnicos já são muito significativos. E o desafio fica maior devido ao ambiente inóspito. Durante mais de 6 meses por ano, a temperatura ultrapassa os 43 graus Celsius, ficando sempre acima dos 37 graus. A umidade é de 0%, então o clima é muito desagradável. Na ponte, não há como escapar do sol. Mas o calor não é o único desafio da natureza. Tem o vento também. Para proteger as laterais dos ventos fortes, grandes estruturas em forma de X são colocadas entre os arcos, 6 em cada segmento. Cada uma das braçadeiras pesa 18 toneladas. Mas foi possível instalá-las na metade de um dia. Como sempre neste projeto, tudo depende da organização. Durante a construção, o vento forte é tão constante que até as torres dos cabos de sustentação tiveram que ser presas para não oscilarem. Há rajadas de até 145 quilômetros por hora, com a força de um furacão. Nas situações e momentos importantes, sempre tem alguma coisa que um grupo de pessoas menos qualificadas diria que é inviável, impossível, que é melhor desistir. Eu me sinto recompensado quando nós superamos isso. Trabalho impossível e clima inóspito equivalem a condições arriscadas, então a segurança é crucial. Os operários usam um cinturão de segurança como se fossem alpinistas. E poderiam ser. Ninguém esquece que o perigo está sempre por perto. Eles trabalham sobre as pegadas de fantasmas. Os homens que construíram a represa Hoover Dam trabalhavam em 3 turnos o dia inteiro, a semana toda. Tinham direito a poucas folgas ao ano, não remuneradas. A atividade era quente, difícil e perigosa. Os dinamiteiros ficavam suspensos por cordas bem acima do rio, abrindo buracos na rocha para colocar a carga e explodir as paredes do cânion. O trabalho foi tão intenso que a represa ficou pronta 2 anos antes do prazo. A segurança foi sacrificada em prol da rapidez e 112 operários faleceram. Lembramos que muitos encontraram descanso final na construção desta represa. A represa tornou a ponte necessária, porque superou as expectativas de qualquer um. A eletricidade criou Las Vegas. Antes, uma cidade pacata do deserto. Agora, ela é um oásis de neon. Oficialmente, Las Vegas é uma cidade há um século. Extraoficialmente, ela não era nada
até que a represa a iluminou e a colocou no mapa. 8 décadas depois, a represa não perdeu a capacidade de impressionar. Eles sabiam que estavam construindo um marco desde o primeiro dia. O projeto, o modo, o piso do chão, o acabamento em mármore, sabiam que seria um marco para os Estados Unidos. The Hoover Dam is 45 feet thick at the top and 660 feet thick at the bottom. That's 2 football fields thick. The dam actually extends into the canyon walls another 75 feet. That way, in case there's an earthquake, it'll just move and shift with the earth. It won't crack or break. E aconteceu um terremoto de 6,4 quando estavam enchendo a represa. Ele foi causado pelo peso da água. A represa tem 2.400.000 metros cúbicos de concreto. É o suficiente para construir uma estrada de 2 pistas de São Francisco até Nova York, inclusive com as calçadas. O concreto da represa foi construído no local, assim como o material do arco. Para fabricar tanto concreto, foi preciso construir uma fábrica a partir do nada. Misturar o próprio concreto permite que se mantenha a alta qualidade e a consistência especial necessárias para o arco. Na luta incansável para seguir o cronograma, o concreto é moldado à noite. Durante o dia, quando se enxerga melhor, as equipes montam a estrutura de ferro, ajustam os cabos de sustentação e fazem outros trabalhos delicados. Como de dia faz calor demais no deserto, despejar o concreto à noite ajuda a retardar o endurecimento inicial. O concreto toma forma enquanto esfria. O concreto de Hoover Dam é tão denso que continua endurecendo 8 décadas depois. Quando foi terminada, a represa Hoover era a maior do mundo, equivalendo a 60 andares. Esta miragem no deserto foi considerada a 8ª maravilha do mundo. Trabalhar com esse pano de fundo todo dia faz a gente se sentir, no mínimo, humilde. A Hoover Dam é a maior obra de engenharia dos Estados Unidos. Mas como estamos à sombra dela, temos a obrigação de ser ótimos. Temos que fazer um bom trabalho, pela nossa geração e pelas gerações anteriores. Após meses de trabalho, a estrutura da ponte está montada. 10 de agosto de 2009. Um dia marcante. Os operários colocam o último segmento, uma pedra angular de 2 metros que vai manter o arco no lugar. Agora, o arco se sustenta sozinho. O peso é transmitido para as paredes de rocha do cânion. Construímos o resto na ponte sobre ele e retiramos aquela ponte pêncil temporária. Primeiro, eles retiram os cabos com cuidado. Um processo que demora 2 semanas. Ao todo, foram removidos mais de 600 quilômetros de cabos. Isso seria o bastante para dar a volta em Londres mais de 3 vezes. E tudo vai ser reciclado. Agora a remoção das torres. É um grande trabalho para uma grande máquina. Um guindaste hidráulico de 500 toneladas. As partes das torres dos cabos de sustentação tinham sido empilhadas como blocos de montar. Então, elas devem se soltar facilmente quando levantadas. Pelo menos na teoria. Os operários acoplam esse equipamento com peças de aço presas em cada bloco de concreto. E funciona. O processo é tão organizado que a remoção de um bloco gigante leva poucas horas para ser concluída.
Para que a ponte seja inaugurada na data marcada, trabalha-se 20 horas por dia, em 2 turnos de 10 horas, 6 dias por semana. Agora começa o próximo grande desafio: erguer as colunas da ponte no arco construído. 8 pares de colunas vão ser instaladas. A menor delas tem cerca de 5 metros. A maior tem mais de 50 metros. Essas colunas vão sustentar a parte externa da ponte. Para equilibrar o peso no arco, o trabalho vai ser feito do centro para fora. Como outras partes da ponte, os segmentos das colunas foram pré-moldados perto do local. Moldá-los na ponte atrasaria em 6 meses a entrega da obra. Os segmentos são conectados por pinos de aço de alta resistência. Cada segmento é do tamanho de um pequeno escritório, aproximadamente 5 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2,5 metros de largura. O peso é de 32 toneladas. É preciso alinhar esses monólitos com a precisão de 1 centímetro. Qualquer desvio pode fazer as partes superiores das colunas não caberem. Enquanto algumas equipes erguem as colunas, outras instalam os componentes finais das braçadeiras em forma de X. Estes painéis têm 2 funções. A primeira é prática, proteger as braçadeiras das intempéries. A outra é estética, combinar com a aparência da ponte. No total, 12 painéis vão encobrir as braçadeiras em X. Nessa fase da obra, os funcionários têm outros modos de se locomover pelo arco, além do teleférico. E haja saúde para conseguir subir tanta escada. Os degraus acompanham todo o comprimento do arco. Mas essa não é a única maneira de chegar ao topo. O túnel passa por dentro do arco. Jeff St. John é gerente de projetos da construtora da ponte. E é uma das poucas pessoas que podem entrar aqui. Aqui é o centro do arco. Esse bloco de cerca de 2,5 metros foi a última parte de concreto a ser encaixada. O túnel revela o segredo do sucesso do arco. O concreto é de alta qualidade e de alta resistência, uma exigência na construção de arcos deste tamanho. Mas a criação de uma estrutura oca diminui o peso do bloco, facilitando a montagem do arco. O túnel também garante acesso a uma estrutura essencial da ponte. Essa abertura leva para a braçadeira em formato de X que fica entre os 2 arcos. Podem ver que agora ela está trancada. Terminamos de construir, limpamos tudo, fizemos o acabamento da pintura e estamos limitando o acesso para evitar que o local seja danificado. Sem o túnel, o pessoal da manutenção não chegaria às braçadeiras para fazer inspeções regulares, o que é essencial para a conservação da ponte. O trabalho continua nas colunas. Cada segmento é colocado em cerca de 2 horas. Depois que todos os segmentos de uma dupla de colunas são instalados, eles são unidos por uma cobertura, as vigas laterais superiores. O próximo desafio é instalar as vigas mestras que vão unir as colunas. São 4 vigas por intervalo, 64 no total para sustentar a estrada. As vigas pré-moldadas têm 37 metros de comprimento e cada uma pesa um pouco menos de 50 toneladas. As vigas são elementos essenciais. Elas vão passar por um teste de qualidade triplo. Uma vez na fábrica em Oregon. Uma segunda vez na entrega para verificar se houve danos no transporte. E na verificação final após a instalação.
O levantamento de cada uma das vigas revela o modo como toda a obra foi realizada, usando a ciência em cada passo. Orifícios nas vigas permitem a instalação de ferrolhos gigantescos, onde são inseridos os cabos de levantamento. Uns ajustes finais e tudo pronto para o levantamento. Como sempre, o vento atrapalha. É uma das operações mais delicadas feitas na ponte. A viga não pode balançar. Um movimento em falso e ela pode danificar a ponte. O conserto sairia caro não só no orçamento, mas também no cronograma. Controlar a viga é como empinar uma pipa de 50 toneladas. A construção dessa ponte difere da maioria. As vigas ficam entre os apoios e não em cima deles. É uma decisão estética que vai diminuir o perfil da ponte. É uma conexão rara e achamos que deve ser a única desse jeito aqui nos Estados Unidos. Em poucos minutos, a viga está acima do suporte. Mas eles levam 1 hora para colocá-la na posição certa. A viga tem que ficar no lugar certo, senão a outra parte não encaixa direito. Tomara que a gente tenha deixado o concreto bem acabado para colocar a viga onde ela precisa ficar. Até agora tivemos só alguns probleminhas, mas no geral tudo bem. O espaço entre a viga e a lateral é preenchido com cimento. Depois, a viga é conectada à lateral com barras de aço de grande diâmetro. São 16 barras por conexão. Então, as barras são submetidas a uma pressão de 13.000 quilos para criar uma conexão permanente. A margem de erros deve ser muito pequena. Uma das coisas que precisamos fazer é, depois da fabricação das vigas, fazer um modelo correspondente que se encaixe em todas as entradas. Esse modelo é usado na instalação dos canais no concreto antes da aplicação do concreto nos suportes. Assim, nós temos certeza de que o encaixe vai ficar muito bom. A instalação de um grupo de vigas leva só um dia, se o tempo ajudar. Mas fixá-las no lugar demora quase 1 semana. E o tempo de Dave está acabando. Vamos colocar as vigas, montar a parte de cima, respirar fundo e continuar. À medida que cada parte é concluída, eles passam a fazer a base da estrada. Em cima das vigas, eles instalam um molde de concreto. E agora vão construir a estrada de verdade. Há 8 meses do prazo, os operários procuram pequenos defeitos no cimento do arco e das colunas. Para esse trabalho, escalar é a única maneira de se mover, sem ter medo de altura. Escalar a coluna mais alta do arco equivale a subir 18 lances de escada. Eu não carrego 45 quilos de equipamento como alguns dos operários que sobem e descem o arco. E dou todo o crédito a eles, porque esse trabalho é extremamente complicado. Os operários não são os únicos que sabem bem onde pisam. Centenas de carneiros selvagens habitam as montanhas próximas. Então, os operários devem atuar também como ambientalistas. Eles instalam cercas para proteger os animais do tráfego e rampas para que eles passem por baixo da estrada. O carneiro selvagem prefere o terreno irregular porque predadores como pumas e coiotes não podem segui-lo aqui. Esses carneiros são sobreviventes. Há 2 séculos, milhões de carneiros selvagens viviam no oeste dos Estados Unidos. 1 século depois, poucos milhares haviam resistido. Foram prejudicados pela caça e por doenças.
Graças à preservação, eles se recuperaram. Quando um operário avista um carneiro selvagem, deve informar o local para garantir que o homem não prejudique a natureza. A equipe de Dave quer deixar sua marca acima do rio, mas tem que pisar com cuidado na terra. Todos aqui se orgulham do fato de que não prejudicamos os carneiros selvagens. A equipe de Dave está do lado da natureza, mas o tempo não está do lado deles. Há 4 meses da data de inauguração da ponte, os funcionários correm para terminar o trecho final da cobertura. Para fazer a cobertura e a estrada, eles vão usar mais de 4.500 metros cúbicos de concreto. Seria o bastante para encher 2 piscinas olímpicas. A estrada vai ser ladeada por 2 barreiras de concreto de quase 1,5 metro de altura. Isso impede que os motoristas observem a maravilha da engenharia. Mas eles podem ver a represa de um mirante que vai ser construído logo após a liberação da ponte. O trabalho pesado já terminou e os funcionários se preparam para aposentar quem mais trabalhou na obra, o teleférico. É uma operação perigosa. Basicamente, nós vamos fazer o inverso de quando o montamos. A desmontagem demora 2 meses. Ele foi retirado aos poucos, com segurança e num tempo adequado. Então, eu achei ótimo. Depois do trabalho heróico, o teleférico vai ser vendido como sucata. É junho de 2010. Para cumprir o cronograma, Dave precisa terminar a estrada em agosto. Estamos na reta final. Falta muito pouco para que nós possamos marcar o gol. Trabalhamos nisso durante muito tempo e sentimos que falta pouco. Como podem ver, agora é uma ponte. Dá para dirigir nela, então falta muito pouco. Quando Dave completar essa ponte inigualável, os turistas vão ter 2 locais para observar. 2 maravilhas da engenharia lado a lado. Todo dia, essa equipe superava alguma coisa que, por si só, já seria um marco. Nós fizemos isso todos os dias durante 5 anos. É um lugar lindo, um dos mais lindos que se pode imaginar. E construir uma ponte nesse local, nessas condições difíceis, em terreno montanhoso, com muito calor e muito vento, é realmente incrível. Além de construir a ponte em arco de concreto mais longa das Américas, eles não estouraram o orçamento. O orçamento inicial era de 240 milhões de dólares e nós estamos quase terminando a obra, sem gastar um centavo a mais do que o previsto. O que fazer depois de uma obra dessas? Como dar continuidade? Dá um pouco de tristeza, mas também dá muita satisfação. O projeto é o sonho de quem trabalha com engenharia de pontes. Tenho 2 filhos pequenos, uma garota de 4 anos e um garoto de 2. E eles pensam que eu fiz a ponte. Passamos aqui de carro e eles dizem que é a ponte do papai. Os olhos deles brilham sempre que passamos pela represa. Uma ponte que bateu recordes e que disseram que não poderia ser construída. Quando eu aceitei essa empreitada, muitas pessoas vieram me aconselhar, dizendo que nunca daria certo e que não fazia nenhum sentido. Então, nós temos a sensação de que tornamos possível o que parecia impossível. A ponte vai entrar para a história? Ela fala por si mesma. Ela vai criar o próprio legado. It'll create its own legacy.